prisão preventiva. Olha lá, ó, cabimento, tá? Cabimento da prisão preventiva. É como se você tivesse que responder a seguinte pergunta. Vem cá. Qualquer crime pode ter prisão preventiva? Negativo. Mesmo preenchendo aqui, ó, tem prova do crime, tem existência de indício suficiente, o cara tem uma vida voltada para o crime, só que o juiz fala assim, ó, esse crime praticado por ele não é cabível prisão preventiva, não pode prender. Ah, mas o cara responde a 5.000 processos. Se não for cabível, meu irmãozinho, não pode, porque são 3 blocos de requisitos. Quando que é cabível? Olha lá, ó. Crime doloso. Então, crime doloso. Senhores, pode ter prisão preventiva em crime culposo? Nem pensar. Crime doloso. Lógico, né, pessoal? Crime culposo é aquele que o sujeito praticou sem intenção, né? Por negligência, imprudência, imperícia, não é isso? Crime culposo? Tá? Artigo 313 do Código de Processo Penal não admite cabimento de prisão preventiva em crime culposo, só em crime doloso. E mesmo assim, crime doloso com pena maior que 4 anos. Olha aí, ó. Isso quando o sujeito for primário. Se o indivíduo é primário, só é possível a prisão preventiva, mesmo preenchendo isso aqui, ó. Porque são 3 blocos. Mesmo preenchendo os pressupostos, presente uma das hipóteses, se o crime praticado não tiver pena maior que 4 anos, sendo ele primário, não pode ter prisão preventiva. Você quer ver? 180, pena de 1 a 4. Não passou de 4. É primário. Não pode ter prisão preventiva. Juiz, usa outra coisa. Você pode até usar a tornozeleira. Usa o que você quiser. Menos a prisão preventiva. Ó, cara praticou um 288, uma associação criminosa. Pena 1 a 3. Não pode. Ah, o cara praticou um roubo. Pena 4 a 10. Opa. Pode, porque é maior que 4. Ok? Reincidente em crime doloso. Reincidente em crime doloso. Coloca aí. Quando já tiver sido condenado por outro crime doloso. Quando já tiver sido condenado por outro crime doloso. Quando já tiver sido condenado por outro crime doloso. Opa, crime, sujeito praticou crime, ele é reincidente. Coloca aí, vírgula, independente da pena, tá? Quando já tiver sido condenado por outro crime doloso, vírgula, independente da pena. Senhores, bom, reincidente, você sabe que reincidente é quando o sujeito já foi condenado no passado e voltou a praticar crime. Esse é o reincidente. Não é isso? Só se fala em reincidente se o crime anterior já teve trânsito em julgado. Opa! E desde que não tenha ultrapassado o período de 5 anos. Porque o período da reincidência é 5 anos. Não é isso? O sujeito terminou de cumprir uma pena em 2010. 2010 foi o fim da pena. A partir do fim da pena, conta-se 5 anos. Ele é considerado reincidente até 2015, não é isso? É, pronto. Significa dizer que se ultrapassado o período da reincidência, ele volta para a regra anterior. Então, vamos lá.
Quem praticou um 288, que pena vai de 1 a 3, é possível prisão preventiva dele? Você vai dizer, depende. Se for primário, não. Se for reincidente, sim. Desde que não tenha ultrapassado o período de 5 anos. Não é isso? Beleza. Então, eu não posso dizer o seguinte, sobre a prisão preventiva é correto dizer, letra A, em hipótese alguma, será admitida a prisão preventiva quando o crime não ultrapassar a 4 anos. Falso. Porque no caso do reincidente, não interessa a pena. Só que é o seguinte, pessoal, o examinador foi bem específico, o legislador. Não é qualquer reincidente. Tem que ser o reincidente doloso. O que é isso, reincidente doloso? É isso que você escreveu, ele tem que ter sido condenado por outro crime doloso. É assim, ó. Ele teve um crime doloso aqui. Num período de 5 anos, ele praticou outro crime doloso. Olha aí, ó. Num período de não superior a 5 anos, ele praticou outro crime doloso. Então, eu tenho dolo mais dolo. Isso é o reincidente doloso. Reincidente doloso é aquele que no passado foi condenado por um crime doloso e voltou a praticar outro crime doloso. Dolo mais dolo vira reincidente doloso. Cuidado, hein? Eu fui condenado no passado por um homicídio culposo. Homicídio culposo. Voltei a praticar um crime, um 288. 288, quadrilha, associação criminosa, é dolosa. Então, eu tenho culposo aqui e doloso aqui, ó. Eu sou reincidente? Sou. Mas não sou reincidente doloso. Não posso ser preso preventivamente, porque nesse caso a pena não passa de 4 anos. E para ser qualquer pena tem que ser dolo mais dolo. Ok, senhores? Tá? Da mesma forma que se inverter. Se for culposo mais doloso não pode, doloso mais culposo não pode. Tem que ser doloso no passado e doloso no presente. Ok? Por isso que eu não posso marcar como verdadeira assim, ó. O reincidente, vírgula, independente da pena, vírgula, poderá ser preso preventivamente. Falso. Porque não é o reincidente. É o reincidente doloso, ok? Violência doméstica e familiar, crime, né? Envolvendo violência doméstica e familiar contra. Vou resumir tudo isso aqui para você, tá? Violência doméstica e familiar contra criança, adolescente, criança, adolescente, idoso, criança, adolescente, idoso, enfermo, criança, adolescente, idoso, enfermo, ou pessoa com deficiência, ou pessoa com deficiência, vírgula. Quando a prisão for necessária, para garantir, quando a prisão for necessária para garantir a execução de medida protetiva, quando a prisão for necessária para garantir a execução de medida protetiva de urgência, medida protetiva de urgência. Pessoal, primeira hipótese de cabimento é qualquer crime doloso admite prisão preventiva. Falso. Doloso com pena maior que 4. Levando em consideração que a pena máxima, não a pena mínima. Muito bem. Ou reincidente doloso. Não interessa a pena.
E agora entrou a terceira hipótese de cabimento. Crime envolvendo violência doméstica. Contra um desses alvos, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência. Física ou psíquica, não interessa. Pessoa com deficiência. Mas não basta o crime de violência doméstica. A prisão tem que ser necessária. Então, se necessária. O que cobra disso aqui na prova? Ó? Sobre a prisão preventiva, indica a alternativa correta. O crime de violência doméstica, vírgula, por si só, vírgula, autoriza a prisão preventiva. Falso. Não é o fato do sujeito praticar um crime de violência doméstica que já surge o cabimento. Não. Porque o legislador colocou uma condição ligada à outra. Além do crime de violência doméstica, tem que surgir a necessidade de segregar, de prender o sujeito para garantir uma medida protetiva. Então, é assim. O sujeito bateu na esposa, por exemplo. Né? Ou numa criança, ou adolescente, ou idoso, ou enfermo. O juiz, por si só, já decreta preventiva? Não. Decreta uma medida protetiva. Ó, você tem que sair de casa. Não pode aproximar da vítima num raio de 1.000 metros, 500 metros, 100 metros. O juiz vai colocar. Se o sujeito quebrar essa medida protetiva, aí é que cabe a prisão preventiva. Então, não é o simples fato o crime de violência doméstica, por si só, autoriza a prisão preventiva? Não. Tá? É uma condicional. Além do crime, tem que ter necessidade de garantir a medida protetiva. Claro. O cara falou, não era para aproximar do pai dele, que é idoso, e aproximou. Ligou para a polícia, refez BO, o juiz vai decretar a prisão preventiva dele. Ausência de identificação. Ausência de identificação. Coloca aí, ó. Ausência de identificação ou não fornecer elementos para esclarecer a identidade. Ou não fornecer elementos para esclarecer a identidade. Vírgula. Devendo ser colocado em liberdade, devendo ser colocado em liberdade, assim que esclarecer a identidade. Assim que esclarecer a identidade, vírgula, salvo se outra medida, salvo se outra hipótese, salvo se outra hipótese recomendar a prisão. Salvo se outra hipótese recomendar a prisão. Ok? Pessoal, veja bem. Aqui é a situação de cabimento. 4. Crime doloso maior que 4. Reincidente em crime doloso. Violência doméstica, desde que necessária para garantir uma medida protetiva. Ou se o sujeito não possuir identidade. Não possui identidade. Ou não fornecer elementos para esclarecer. Você quer ver? Eu tenho identidade. Porque nós temos identidade. Mas pode ser que quando chega na delegada, a delegada fala assim, ó, vem cá, ó. Aqui na sua identidade está rasurado o nome da mãe. Porque bateu na máquina. Qual o nome da sua mãe? Ah, eu não lembro o sobrenome, só lembro o primeiro nome. Para aí, então você não está fornecendo elementos para esclarecer, porque é imprescindível o nome da mãe. Nesse caso, da prisão preventiva, dá. Só que o CPP, lá no parágrafo único do 313, fala o seguinte, ó, se a prisão for só porque o cara não tinha identidade, ou porque não forneceu informações para verificar quem ele era,
Assim que conseguir a identificação dele, solta o sujeito. Só que, ao mesmo tempo, teve uma vírgula, tem uma vírgula. Salvo se outra hipótese recomendar a prisão. Ah, você mentiu o nome da mãe, você falou que não tem identidade, só porque sabia que ia acabar caindo aqui, ó. Quando veio a perícia da impressão digital, verificou que o sujeito tem um passado que revela que ele tem a conduta voltada para o crime, porque os antecedentes criminais são péssimos. Nesse caso, vai soltar o cara? Não, porque salvo se outra hipótese recomendar a prisão. Então, senhores, está aí a situação de cabimento, tá? É como se você colocasse aqui, ó, além dos pressupostos, tem que ter uma hipótese, pelo menos, e desde que seja cabível. Quando é cabível? Doloso maior que 4, reincidente de crime doloso, violência doméstica, parará, identificação. Vedação à prisão preventiva. Vedação à prisão preventiva. Coloca aí, ó. Não se decreta a preventiva, não se decreta a preventiva quando não se decreta a preventiva quando o fato não se decreta a preventiva quando o fato for praticado mediante excludente de ilicitude. Pessoal, olha que interessante, ó. Mesmo preenchido todos os requisitos, pressupostos, hipótese, cabimento, 314 do CPP fala, não interessa, em qualquer situação, não pode decretar a preventiva se o sujeito praticou o crime em legítima defesa, isso, em estado de necessidade, né? Ou no exercício regular de direito, ou no estrito cumprimento do dever legal. Não se decreta preventiva nessa situação. Por exemplo, ó, imagina um policial que já responde por tortura, extorsão, fraude processual e os cambal. Ele está numa operação, o bandido saca a arma, ele mata o cara. Ele matou em legítima defesa. Tem pressupostos? Tem. Prova do crime, o cara morreu. Indício suficiente de autoria, ele mesmo confessou que atirou. Tem garantia da ordem pública? Claro que tem, ele já responde por um monte de processo. Homicídio é doloso e a pena é maior que 4. Preencheu tudo. Só que ele não pode ser preso porque ele matou em legítima defesa, ok? Revogação e nova decretação. Revogação e nova decretação. Oi? Estrito cumprimento do dever legal. Estrito cumprimento do dever legal. Eu fui rápido aqui porque nós não estudamos isso aqui ainda, né? O que interessa para vocês é isso aqui, excludente de ilicitude. Não se decreta preventiva quando ocorrer excludente de ilicitude. Revogação e nova decretação. Coloca assim, ó. A prisão preventiva não tem prazo. A prisão preventiva não tem prazo. Vírgula. Sendo revogada quando? Sendo revogada quando acabar o motivo. Sendo revogada quando acabar o motivo. Vírgula. Podendo, quando acabar o motivo, sendo revogada, quando acabar o motivo, vírgula, podendo novamente ser decretada
se surgir novo motivo. O cara coloca na prova para você o seguinte, ó. Sobre a prisão é correto dizer. Aí aparece uma alternativa assim, ó. Uma vez revogada a prisão preventiva, não poderá no mesmo processo ser novamente decretada. Falso. No mesmo processo, o juiz decreta, se acabou o motivo, ele revoga. Se surgir, ele decreta. Se acabou, ele revoga. Se surgir, ele decreta. Acabou, revoga. Assim vai indo. No mesmo processo. O que não pode é a temporária. Temporária decretou, prorrogou, acabou. Agora, a preventiva, não. Tá? O sujeito pode ter, no mesmo processo, várias prisões. Sai da cadeia, entra na cadeia, sai, entra. De acordo, se acabar o motivo. Terminou. Você sabe que os motivos são garantia da ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução. Claro, o cara ameaçou testemunha. É um motivo. Ele é preso porque ele ameaçou testemunha. Ele não está sendo preso para proteger a testemunha, não, tá? Quando o sujeito ameaça a testemunha, ele não está preso para proteger a testemunha. Quem protege testemunha é programa de proteção à testemunha. O sujeito que ameaça a testemunha, ele é preso para proteger a colheita da prova. Não é para proteger a testemunha. Tanto é verdade que quando o cara ameaça a testemunha, ele é preso. No dia da audiência, ficou 3 meses preso. Aí aconteceu a audiência, a testemunha foi lá, deu o depoimento. A hora que a testemunha acaba de fechar a boca, o juiz fala assim, ó, estou liberando o senhor está solto. Sim, mas o cara vai matar a testemunha. Problema do CPP. Não está preso para proteger a testemunha, ele está preso para proteger o depoimento da testemunha. Se ela deu o depoimento, acabou o motivo. Ele sai dali, daqui a pouco o juiz para aí, ó. 2, 3 meses depois, vou para aí, ó. E se esse cara fugir? Para aí, eu vou pedir o passaporte desse cara. Intima, entregar o passaporte de 24 horas. Ele não entregou. Surgiu um novo motivo. Então é assim, tá bom? Claro, claro. Preventiva não tem prazo, não é isso? O colega perguntou. O sujeito ficou preso 3 anos. Foi condenado a 12. Só vai cumprir 9, porque 3 ele já cumpriu. É o que se chama de detração penal. Existe a detração penal na preventiva? Sim. Silval, 2015. Vai para 2 anos, né? Se for condenado, né? Aliás, já foi, né? Só falta derrubar. Se for mantida a condenação dele, esse período desconta da pena. Tá bom? Vamos lá? A prisão preventiva caiu para a polícia lá de Pernambuco ano passado. A prisão preventiva pode ser decretada se houver indício suficiente de autoria, pressupostos, ó, e prova da existência do crime, pressupostos. E se for necessária, por exemplo, para assegurar a aplicação da lei penal. Hipótese. Presente esses requisitos, a prisão preventiva será admitida. A. Ainda que configurada alguma excludente de ilicitude, não pode ter prisão preventiva se tiver excludente de ilicitude. Mesmo presente isso aqui. Ó. B. De ofício pelo juiz durante a fase de investigação policial. Falso, não pode ter de ofício durante a investigação, porque investigação é inquérito policial. C. Se o agente for acusado da prática do crime, de crime doloso, e tiver sido condenado pela prática de outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, menos de 5 anos. Verdadeiro. Porque aqui, ó, professor, mas ele não colocou aí em pena maior que 4. Não precisa. Independente da pena. Vamos ver a D? Em caso de acusação pela prática de crime culposo, crimes culposos não admite prisão preventiva. E, em qualquer circunstância, se o crime envolver violência doméstica e familiar. Não. Só se for necessária. Só se ele estiver descumprindo a medida
protetiva. Substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar. Substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Pessoal, prisão domiciliar, tá? Coloca aí, ó. Prisão domiciliar é a determinação, prisão domiciliar é a determinação para que o indivíduo permaneça em sua residência. É a determinação para que o indivíduo permaneça em sua residência. Vírgula. Só podendo se ausentar com autorização do juiz. Só podendo ausentar com autorização do juiz. Senhores, cuidado, hein? Prisão domiciliar, o examinador vai fazer uma confusão na sua cabeça com recolhimento domiciliar. Prisão domiciliar é diferente de recolhimento domiciliar. Tá? Prisão, recolhimento. O que vem depois é igual, domiciliar, domiciliar. Mas há diferença. Simplesmente aqui, ó. Recolhimento domiciliar é uma medida cautelar. Recolhimento domiciliar é uma medida cautelar. Medida cautelar é uma alternativa. Para evitar que o sujeito vá para a cadeia, o juiz fala, ó, você vai recolher na sua residência. Ele vai permanecer, que eu vou chamar de ficar em casa, em período determinado pelo juiz. Geralmente é no período noturno. Por que eu falo geralmente? Porque às vezes, pessoal, o cara trabalha à noite, inverte o período. O cara é vigilância noturno, o juiz dá um recolhimento domiciliar, ó, você está proibido de sair de casa das 7 da manhã às 5 da tarde. Né? Mas geralmente isso aqui é noturno. Como assim? Ó? No recolhimento domiciliar, o cara pode, ó, jogar bola, ir ao supermercado. Ele pode fazer o que ele quiser da vida dele durante o período que o juiz não mandou recolher. Agora, se o juiz falou, você tem que recolher na sua casa das 18 horas às 6 da manhã. Nesse período ocorre o recolhimento domiciliar. Durante o dia, o cara quer ir no supermercado, quer ir namorar, o cara quer ir jogar bola, quer ir na festa. Problema dele. Olha a diferença da prisão domiciliar. Na prisão domiciliar, o cara fica em casa preso, porque há uma prisão em casa. No recolhimento não tem prisão. Ele faz da vida dele o que ele quiser, desde que ele respeite o período que o juiz falou que ele tem que ficar em casa. Tá bom? A prisão domiciliar, no recolhimento domiciliar, o cara não precisa de ordem do juiz para sair. Aqui, o cara, para sair, precisa de ordem judicial. Ah, mas ele precisa ir ao supermercado, precisa receber dinheiro. Negativo, só com ordem do juiz. Se acha que é assim, o cara no Pascoal Ramos, toda hora que ele quer ir lá no banco, ele pode falar para uma viatura, leve ali no banco, é assim? Leve no cartório? Não. Se é verdade, a prisão domiciliar é uma transferência do presídio para a casa dele. A prisão domiciliar, tá, admite, inclusive, a detração.
Detração penal, que é isso que ele acabou de falar. É o desconto do período preso na pena futura. Ficou 3 anos em casa. Pega a mulher. A lei fala que mulher com filho abaixo de 12 anos tem direito de prisão domiciliar. Tráfico de drogas, o juiz falou, você vai ficar em casa. O processo dela enrolou durante 3 anos e ela foi condenada a 5. Parabéns para ela. Só vai cumprir 2. Ah, mas a promotora ficou putinha porque ela ficou em casa. E em casa não vale. Dane-se. Prisão domiciliar admite detração penal. Beleza? Aqui não. Ah, o cara teve recolhimento domiciliar por 3 anos. Foi condenado a 4. O advogado dele só vai comprar 1. Só vai cumprir 1. Claro que não. No recolhimento domiciliar, não tem detração penal, ok? Principal diferença, se você esquecer de tudo, você vai dizer o seguinte: prisão domiciliar é uma prisão cautelar, ao passo que recolhimento é uma medida cautelar. Então, ela é uma prisão cautelar, que é diferente de medida cautelar. Você pode esquecer de tudo, mas isso você não pode, ó. Qual a diferença de prisão domiciliar para recolhimento domiciliar? Simples, porque a prisão domiciliar é uma prisão cautelar. E o recolhimento domiciliar é uma medida cautelar. Isso. Exatamente, porque ele está preso, transfere o presídio para casa. São as hipóteses. Hipótese, então, vamos lá? Hipótese, maior de 80 anos. Maior de 80 anos. Pegadinha, na prova vai dizer que é maior de 70. É maior de 80. Maior de 70 é só na LEP, na execução da pena, né? E nós estamos falando aqui fora da LEP. Extremamente debilitado por motivo de doença grave. Extremamente debilitado por motivo de doença grave. É outra hipótese. Você quer ver? O sujeito tem câncer. É doença grave. Mas não basta o câncer. Ele tem que estar extremamente debilitado, porque são 2 requisitos, um ligado ao outro. Extremamente debilitado porque tem uma doença grave. Então, não basta doença grave, não basta estar extremamente debilitado. O cara que pega uma gripe forte, ele pode ficar extremamente debilitado. Mas gripe é doença grave? Não. Tem que ser os 2. Extremamente debilitado por doença grave. Imprescindível aos cuidados especiais, imprescindíveis aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência. Cuidado da pegadinha. Não é imprescindível aos cuidados de filho menor de 6 anos. O CPP não colocou filho, colocou pessoa. Significa que pode ser seu filho ou não. Desde que você comprove que a sua liberdade é imprescindível para a manutenção, melhor, para os cuidados daquela criança menor de 6 anos. Eu utilizo como exemplo o seguinte, ó, imagina o seguinte, não tem os haitianos aqui? Os caras não têm família aqui, velho. Vem ele e a esposa dele, tem um filho aqui, vai passear na Chapada, e fala para você, cuida do meu filho aí enquanto eu vou na Chapada. O filho dele tem 4 anos. Morre num acidente a família toda. Não tem avó aqui, não tem padrinho, não tem nada, só tinha aquela família. A criança ficou com você. Você passa a ser imprescindível para os cuidados daquela criança. E teve uma prisão temporária preventiva decretada. Sorte sua que essa criança vai manter você em casa. Gestante, tá? Gestante que mudou do ano passado para cá, não é isso?
Antigamente era gestante a partir do 7º mês. Acabou. Basta ser gestante, não interessa o período. Antigamente era a partir do 7º ou gravidez de risco. Acabou. É possível a prisão domiciliar para gestante, vírgula, desde que em gravidez de risco ou a partir do 7º mês. Falso. Basta estar gestante. Tá? Mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos. Mulher com filho de até 12 anos de idade incompleto. Terminando aqui já, senhores. Lei nova. Nova. Veja bem, pessoal. Ó. A mulher foi presa com 5 toneladas de cocaína. Ela tem um filho menor de 12. Se nós olharmos aqui, ó, o juiz não interessa a quantidade, tem que soltar. Senhores, na prática, você acha que o juiz vai soltar? Entendeu? Então, veja que a lei ela é genérica, mas cabe ao julgador analisar cada caso. Só o fato da mulher, você pega a guerrilheira não, a terrorista, ela tem um filho menor de 12. Você acha que o juiz vai soltar? Entendeu? Ah, não, vou colocar você para ficar preso em casa. Não vai. Mas a lei não coloca. A lei fala o seguinte, na próxima vai dizer, menor, tem filho menor de 12, e outro detalhe, hein? Mulher com filho de até 12 anos incompletos, vírgula, se não possuir outro responsável. Falso. Não interessa. O juiz não pode perguntar assim, ó, vem cá, essa criança tem pai? Tem. Cadê? Ele está preso também? Não. Tem avó? Tem. Tem avô? Tem. Para a mulher, não tem que fazer essa pergunta. Pela lei, fala o seguinte, tem filho menor de 12? Tem. Vai ficar em casa com ele. É como se fosse assim. Tá? Se engravidar, não precisa nem ganhar bebê. Porque olha lá, ó, gestante. Oi? Como? Nós estamos olhando assim, ó, num mundo maravilhoso. Você acha que o juiz... Tá? Tanto que não é verdade. Você vê como que a lei é absurda, né? Hoje não saiu uma alteração no Código Penal, no Código de Processo Penal, dizendo que não pode usar algema na mulher durante o parto. Ué, mas como é que você vai usar algema na mulher durante o parto? Se gestante tem direito à prisão domiciliar. Você vê como é incongruente, é antagônico? Se nós olharmos isso aqui, você olha essa alteração de hoje, isso é um absurdo. Tá? Homem, acabando, senhores? Homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos incompletos. Mesma coisa da mulher, ó, 12. Diferença, que a mulher não interessa se tem ou não outro responsável. O homem, se tiver um padrinho que cuida da criança, avó, avô, tio, tem outro responsável. Por isso que eu falei para você aqui, o escrivão, agora é obrigatório perguntar, tem filho menor de 12 anos? Tem outro responsável? Senhores, vamos lá? Com referência à prisão, julgue os itens subsequentes. O juiz poderá substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar, caso o réu tenha mais de 80 anos. Até aqui está certo? Certo. Ou prove ser portador de doença grave que cause extremamente debilidade. Câncer causa, mas pode ter o câncer sem estar debilitado. Falso. Não é que cause, tem que estar extremamente debilitado. Tá certo? Prisão temporária, estudaremos na próxima aula, ok? Clique lá